Graça e paz, meus queridos, que a paz maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você aonde você estiver, de maneira mais especial dentro do seu lar. Está começando mais um Restaurando a Família e dessa vez um programa especial, com uma participação especial de um pastor, colega nosso, que o Senhor deu a ele uma palavra especial e eu achei muito importante repeti-la devido à ênfase e à necessidade que nós estamos tendo de falar sobre esse assunto. E a base para nós ouvirmos essa palavra, na sequência, capítulo 1 do livro do Gênesis, quando Deus disse: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra." Então a ênfase nesse capítulo aqui. E essa palavra que você vai ouvir na sequência, pastor Felipe Golfeto trazendo para nós, é exatamente uma palavra de incentivo, de despertamento e de afirmação da palavra de Deus no que concerne aos filhos, a nós termos os nossos filhos de acordo com a vontade e o querer do nosso Deus. Que Deus te abençoe ouvindo essa palavra abençoadora que foi proferida no último estudo bíblico que nós tivemos, transmitido aqui pela web Vídeos e Inspirações. E se você quiser participar do estudo bíblico na íntegra, é só procurar o último domingo agora, a primeira lição do livro do Êxodo. Então nós vamos ouvir agora atentamente essa palavra especial que Deus deu ao pastor Felipe Golfeto. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Eu queria rapidamente falar do temor, trazendo uma aplicação um pouco mais atual dentro desse assunto, quando nós falamos sobre as estratégias de Satanás contra a procriação. O pastor Márcio falou sobre feminismo e tocou num assunto muito interessante, porque são os grupos, um dos grupos, né, que mais se levantam contra a procriação, porque, né, a mulher é dona do seu próprio corpo, né, então o aborto é algo que tem que ser legalizado porque a mulher tem que mandar em si. Nós precisamos entender sobre isso. Eu vou ser bem rápido nisso aqui, mas o seguinte: naquele tempo não se conhecia aborto. E o que o Satanás está propondo aqui é justamente um aborto, mas depois que nasce, né? Não é um aborto porque já nasceu, mas nasceu, viu que é homem, mata. Naquela época não tinha ultrassom, não sabia se era ou se não era. Acontece que hoje a estratégia do adversário, ela continua sendo a mesma, que é impedir o nascimento de um povo. É interessante que Deus nunca, guarda bem o que eu vou falar, biblicamente, não tem um momento nenhum Deus afrouxando ou desfazendo da ordem essencial na criação, que era o crescer e o multiplicar. O homem e a mulher, eu já citei esse termo, o casamento foi uma formação de Deus para que o homem e a mulher viessem a gerar dentro da união matrimonial uma nação e um povo santo para o Senhor. Há uma grande diferença que aí entra o nosso privilégio nesse processo, que a diferença é o seguinte: a população angelical, Deus simplesmente no momento da criação, que eu não sei quando, não estava presente, talvez um dia a gente vai descobrir, né? Ele simplesmente disse: haja anjos, e houve anjos. Não se registra que ele fez um anjo da esfera celeste, né? E aquele anjo ele deu poder de multiplicação. Ao contrário do homem, Deus fez o homem, fez a mulher e deu-lhes uma ordem que foi crescer e multiplicar. A Bíblia fecha em Apocalipse, né? A revelação de Deus ela não fecha, ela não termina, porque Deus ainda fala para nós, apesar de alguns terem medo disso, porque na verdade a maioria dos teólogos que não concordam com profecias na igreja, eles têm medo do que pode vir, eles querem ter pouco trabalho,
mas nós não temos medo, né? O Senhor já até nos ensinou como nós devemos avaliar, entender, né, a sua voz, e Ele dá cumprimento da sua voz, Ele fala e nós entendemos que Ele fala para nós. Se você não consegue alcançar isso, nós citamos muitas profecias aqui, talvez tenha irmãos nossos, né, que não conseguem alcançar isso. Eu entendo, né, a sua, digamos assim, eu respeito, né, essa sua posição, mas Deus nesta obra, Ele fala, Ele orienta, e nós temos orientações do Senhor. E, biblicamente, não há, você pode procurar, e se você encontrar, você me manda mensagem no WhatsApp, um texto em que diz assim, que haja agora controle de natalidade, ou que haja agora uma atenção menor à procriação, sabe? A população dos santos já cresceu, né? O mundo já chegou no nível que o Senhor queria, né? Ah, não, o mundo está muito cheio. São as estratégias de Satanás para poder chegar no teu ouvido, dizer para você que você não deve cumprir o propósito do Senhor. Então começa a observar isso, marido, mulher, você que, e eu não falo só para mulheres aqui, que são as que mais sofrem nesse processo e talvez as que menos, né, reclamam e as que menos talvez, né, levam a coisa para ter uma tentativa de se evitar a prole. Normalmente é o marido, é quem não tem muito temor do Senhor dentro do lar. E eu estou falando aqui claramente para vocês me entenderem. Todas as estruturas que existem, os segmentos, seja o uso de preservativos, pílulas, enfim, vasectomia, ligadura de trompa, todas essas estratégias são meios de Satanás usando os faraós da vida para dizer: impeça a procriação. Vamos usar de astúcia para que esse povo não cresça. Então você tenha muito cuidado, porque o seu ventre, o seu casamento, a sua vida é uma vida santa. Você use o exemplo das parteiras e tema ao Senhor e não tema tem gente que teme o mundo, né? As dificuldades. Tem gente que fala: não, mas está muito difícil ter filhos hoje em dia. Que tempo mais difícil é o tempo de Moisés aqui? Me diz. Hoje está difícil sim, beleza, mas e um tempo de escravidão em que o povo tinha o privilégio, o prazer de gerar filhos para serem bênçãos na obra do Senhor? Você já parou para pensar que o seu ventre pode ser um ventre, né, abençoado por Deus para vir ao mundo o novo Moisés que irá libertar o povo? Né, nós não temos a necessidade de um Moisés, mas eu cito no sentido de um grande homem de destaque na obra de Deus, e você está dando ouvidos a Faraó. Você não está dando ouvidos àquilo que o Senhor tem nos orientado. Então, principalmente os maridos, principalmente, que são: mas é muito difícil, né, mas é muito trabalho, né? Aí entra um segundo ponto da criação. Talvez eles estejam até interligados, que a Bíblia deixa claro para nós que o homem santo, né, imaculado, vamos dizer assim, né, sem nenhum defeito, nenhum pecado, ele foi criado por quê? Porque a terra ainda não tinha quem a lavrasse. Uma coisa interessante, o homem então foi criado para trabalhar? Sim. Então trabalho não é um desfavorecimento, trabalho é um privilégio para nós. Essa semana mesmo, meu filho, praticamente a manhã inteira, o dia inteiro, chorando, gritando, e eu na varanda, fazendo massa, fazendo uma obrinha que eu estou fazendo lá, e ele perturbando porque queria estar do lado de fora junto comigo, e eu ouvindo aquele choro o dia todo, e o dia inteiro pedindo ao Senhor para continuar me dando paciência, para que eu não viesse a pirar. Isso é normal, nós somos humanos, mas por causa disso eu vou virar para minha esposa, que tem problema de saúde, teve, graças a Deus, né, já está curada, porque no último filho não teve mais nada, mas que já sofreu muito, que segundo os médicos ela não poderia ter tido nem o primeiro filho, nós já estamos no terceiro. Eu vou virar para ela e vou falar: tá difícil as contas aqui em casa, então vamos encerrar esse negócio aí. Negativo, eu estou do lado das parteiras, eu estou temendo a voz do Senhor. E vocês estão ouvindo isso de um pastor novo, de alguém que tem 25 anos de idade só. E meu projeto de vida é o cumprimento da voz e da vontade do Senhor na minha vida. Então guarde isso, eu estou falando principalmente para os maridos. Não é problema financeiro que deve te fazer ouvir Faraó, não é problemas sociais que devem te fazer ouvir Faraó.
todas as estratégias, e o Senhor, usando o vaso dele para nós, disse que muitos estão assassinando nos ventres os filhos. E quando o pastor Luiz citou essa profecia no congresso infantil que teve, eu acho que foi o único que teve, eu fiquei chocado, que eu pensei que já estava acontecendo no nosso meio questões de aborto. Eu falei, meu Deus, estão abortando. Aí eu encontrei a orientação do Senhor quando ele disse, sabe como estão assassinando? Evitando a prole. Por quê? Porque antes da semente ser gerada dentro daquele ventre, o Senhor já sabe quem ela vai ser, já sabe o projeto completo naquela vida. Então, se fizer qualquer um desses artimanhas que eu estou falando aqui, se usar qualquer uma dessas, é uma estratégia de Satanás, de Faraó, e é sim assassinato. Então tenha muito cuidado com isso. Vamos ficar com as parteiras, né? Vamos temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É uma palavra dura, é uma palavra, né, é um sermão, mas nós precisamos entender isso. Esse é um ponto importante para nós tocarmos dentro desse texto que fala explicitamente sobre esse assunto. Maravilha! Tenho certeza que essa palavra edificou a sua vida e com certeza vai produzir em você, principalmente você que é novo, casado de novo, casada de nova, vai produzir em você uma força, uma fé, uma convicção de que Deus, Ele está de olho em você, está dentro da sua casa, participa do seu casamento. Deus não tem um só interesse de orientar o seu casamento, mas Ele tem o interesse de conviver com você e de aproveitar o seu casamento, os seus filhos, para a glória dEle, para fazer aquilo que é a intenção dEle. E eu, de uma maneira mais especial, não posso deixar de falar da minha satisfação de lembrar que o casamento do pastor Felipe Golfeto com a irmã Morgana, hoje, como vocês ouviram, mãe e pai de 3 filhos abençoados, eu tive o privilégio de ser o celebrante. Então, uma grande honra, um grande privilégio de ver como o Senhor tem abençoado esse casal. Então, fica essa palavra e nós finalizamos assim hoje esse programa de maneira especial. Não poderia deixar de passar essa palavra relevante e muito importante para as nossas vidas no dia de hoje. Não se esqueça que a minha, a sua e a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto.